Olá, turma. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vocês me ouvem, me veem? Boa noite, professor. Ouvimos sim. Boa noite, Maria. Prof. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite. Muito Boa bom noite, revê-los. professor. Boa noite. Boa noite. Muito bom revê-los e revê-las. Bem-vindos. Espero que tenham aproveitado essas curtas férias. Depois teremos mais outro, né? Recesso de fim de ano, um mês sem aula. Depois retornaremos na aula presencial. Então, como vocês sabem, a gente vai ter aula remota até o fim do ano letivo, dia 21 de dezembro, e depois retomamos em aulas presenciais a partir de 28 de janeiro, né? Segundo a programação. Enfim. Então, vocês vão ter mais ou menos um mês de recesso aí, mas daqui a algum tempo. Bem, bem-vindos todos, bem-vindos de volta. Vocês terão comigo, neste ano letivo, a disciplina Direito Internacional Público. Podem ficar aliviados que dessa vez não são 3 disciplinas comigo, né? Como foi no ano passado. Vai ser só essa daqui, que ainda assim é só de 2 horas aulas semanais. Direito Internacional Público, que é, por casualidade, a minha área de especialidade, né? A área que eu escolhi no direito para atuar profissionalmente, academicamente. É a área a qual me dedico e onde eu concentro a minha produção acadêmica. Então, deixa eu apresentar para vocês a disciplina Direito Internacional Público. Aqui está a nossa ementa. Como vocês sabem, a ementa da disciplina é preparada pelo colegiado do curso. Então, essa foi a ementa aprovada pelo colegiado do curso. Então, todo professor tem que dar conta do conteúdo mínimo, né? Então, o professor interpreta a ementa e elabora o seu plano de aulas, elaborando um conteúdo programático. Então, aí está a ementa. Quem quiser depois dar uma lida no PDF que eu vou deixar, é mais interessante eu mostrar para vocês o conteúdo programático que eu elaborei a partir da leitura da ementa, tá? Então, nós temos 9 tópicos que serão abordados ao longo do ano letivo. Introdução ao Direito Internacional Público, fontes do Direito Internacional Público, Direito dos Tratados. Isso daí os 2 primeiros é o primeiro bimestre. Aí, Direito dos Tratados, Personalidade Jurídica Internacional é o segundo bimestre. O Estado no Direito Internacional, Domínio Público Internacional são o terceiro bimestre. Regime Jurídico da Migração, Conflitos Internacionais, Disciplinas Jurídicas, disciplinas afins ao Direito Internacional Público, esses 3 últimos são o 4º bimestre. Então, vamos analisar esses temas conforme os bimestres, né? A cada 2, tirando os 3 últimos, né, que formam o 4º bimestre, mas os anteriores, a cada 2 tópicos, um bimestre. Então, o que eu vou fazer agora é dar spoilers a vocês. Vou falar um pouco de tudo que nós aprenderemos sobre cada um desses tópicos. Eu vou antecipar aí vários assuntos. Então, fiquem à vontade para interagir, para perguntar, para questionar, tá? Como a gente sempre fez. Nessa apresentação de hoje, eu encaixei alguns memes para dar uma dinâmica à nossa apresentação da disciplina. Então, aí tem o cavalo de Troia, né? Vocês, cavalo de Troia entrando. Então, memes de direito internacional. A partir dos memes, eu posso introduzir temas como sistema westphaliano, soberania, monismo e dualismo, ONU, tratados internacionais, direito do mar, migração, extradição, etc. Direitos humanos. São todos tópicos, são todos temas de direito internacional. Então, eu separei aí alguns memes também para poder dar uma dinâmica na explanação que eu vou fazer agora. No item 1, Introdução ao Direito Internacional Público, que já é o tópico da nossa próximas aulas, por isso eu nem vou me estender tanto, eu vou falar sobre as características gerais do Direito Internacional Público. A nossa disciplina, nós podemos chamá-la carinhosamente de DIP, tá? Direito Internacional Público. O Direito Internacional Privado, a gente chama de DIPRI, tá? DIP é o público, DIPRI é o privado. E o que é o Direito Internacional Público numa introdução bem ampla nessa nossa aula de apresentação? O Direito Internacional é o conjunto de normas que regram as relações entre os Estados, entre si, e demais sujeitos de direito internacional. Então, são regras, são normas
que regram as relações entre os Estados e demais sujeitos de direito internacional. E essas normas, a norma jurídica internacional, tem características muito particulares. Na verdade, a norma internacional subverte muito do que vocês estabeleceram até aqui como norma jurídica. Por isso a gente vai questionar vários tópicos que vocês já consolidaram no estudo do direito, em ED, né, em outras disciplinas. Por exemplo, a norma internacional, quem produz, é o próprio destinatário da norma. Não é como no direito interno. No direito interno, quem produz a norma jurídica, em última instância, é o Estado. Nós, pessoas naturais, pessoas físicas, também pessoas jurídicas, estamos sujeitos à norma criada pelo Estado. Não somos nós que criamos. É o Estado, por meio do seu processo legislativo e demais instâncias, que cria a norma jurídica. No direito internacional não é assim. Quem cria a norma é o próprio jurisdicionado, ou seja, os próprios Estados criam as normas as quais regerão as suas relações. Como assim uma norma que rege as relações? Sempre que dois Estados, e quando eu falo Estado é sinônimo de país, sempre que dois Estados querem manter uma relação, eles vão criar regras para reger essa relação. Regras de convívio. Por exemplo, um tema bastante assentado é o tema das fronteiras. Dois países, né, são próximos um do outro e eles querem determinar as fronteiras comuns. Eles vão estabelecer, vão criar uma norma jurídica dizendo qual é essa fronteira comum. Passa por um rio, passa por um vale, segue uma linha geodésica. Eles vão dizer por onde passa essa fronteira. Ou seja, eles vão criar uma norma jurídica que vai regrar a relação entre ambos. Então vejam que essa norma jurídica não foi imposta. Ela não foi criada pela ONU e imposta aos Estados. Ela foi criada pelos próprios Estados, que é uma característica da norma internacional que a difere da norma jurídica. Outra característica, outra diferença, é que a norma jurídica, como a gente estudou, goza de coercitividade. Vocês devem se lembrar disso das aulas de ED. Coercitividade quer dizer o Estado pode usar de coerção para fazer com que aquela norma seja obedecida. O Estado pode fazer uso da força, uso legítimo da força, para fazer com que a norma seja cumprida. É o que nós chamamos de poder de coerção. Então, no direito interno, vamos chamar assim o direito interno, o direito de um país, a norma jurídica goza de coercitividade. O Estado pode usar de sua força para que ela seja cumprida. E no direito internacional, a norma jurídica goza de coercitividade? Nós vamos ver que não. Que existem outros pressupostos que farão com que aquela norma seja cumprida, mas não coercitividade. Se um Estado deixa de cumprir uma norma, não vem a ONU para obrigá-lo a cumprir. Vem uma força externa superior obrigar o país a cumprir aquela norma. Não é assim que funciona. Tá? E por que um Estado cumpre, então? Ele cumpre por conta do pacta sunt servanda. Ele assumiu uma obrigação, ele deve cumpri-la pura e simplesmente. E se ele não cumprir, ele está sujeito às chamadas sanções precárias do direito internacional, como a retaliação, né? E também a perda de credibilidade. Então a gente vai falar disso, vou explicar em pormenores isso já na nossa próxima aula. Vamos ver o que é a sociedade internacional, muitas vezes aparece como comunidade internacional, mas o termo não é preciso, o termo mais adequado é sociedade internacional. O conjunto dos Estados e demais sujeitos, como as organizações internacionais, a relação entre o direito internacional público e as relações internacionais, a teoria das relações internacionais, as diferenças e semelhanças, né, entre o direito interno e o direito internacional. Tudo que vocês estudaram até aqui, que vocês chamam de direito, se resume ao direito interno. O direito internacional é outra coisa, com outros pressupostos. Nós vamos ver o conflito entre a norma interna e a norma internacional. Vamos também ter algumas aulas sobre teorias, a teoria do dualismo e a teoria do monismo. Vamos ver o aspecto teórico e o aspecto prático.
que é o dualismo? Em síntese, é a corrente teórica que diz que o direito interno e o direito internacional são duas coisas diferentes. A norma interna vale para dentro, a norma internacional vale para fora, né? Não tem correlação. E o monismo diz que o direito interno e o direito internacional são a mesma coisa. São duas faces da mesma moeda. E, portanto, é possível haver conflito entre a norma interna e a norma internacional. Eu vou aplicar da perspectiva teórica, vou dar exemplos, e daí a gente vai ver da perspectiva do direito brasileiro como funciona. E eu já antecipo. Não é simples, tá? E, por fim, responsabilidade internacional. E eu não quero me estender muito nesse tópico, porque já será objeto das próximas aulas. Aqui um meme. Continuando um sistema puramente orientado ao Estado. Direitos e obrigações para os indivíduos. Esse meme representa o direito internacional depois de 1945. Até 1945 se entendia o direito internacional sob essa perspectiva que eu falei introdutoriamente a vocês. Direito internacional é norma para os Estados. Depois de 1945, o direito internacional também tem normas diretamente para os indivíduos, que é o que nós chamamos de direito internacional dos direitos humanos. São normas que regram diretamente os direitos e o comportamento dos indivíduos sem passar pelo Estado. Isso é uma construção pós-Segunda Guerra Mundial do sistema ONU, sistema das Nações Unidas, para o direito internacional, tá bom? Então, esse meme aí sintetiza tudo isso. Toda essa mudança de perspectiva do direito internacional após a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, ninguém comentou nada, ninguém falou nada. Espero que vocês estejam aí acompanhando. Estamos sim, professor. Joia. Item 2. Fontes do direito internacional. Como vocês sabem, existem as fontes do direito. E a nomenclatura e quais são essas fontes varia de autor para autor. Então, pegando o Miguel Reale, as fontes do direito para o Miguel Reale são 8. A lei, os costumes, os princípios gerais do direito, a jurisprudência, o ato negocial, a analogia, equidade e doutrina. São 8 fontes do direito, segundo o Miguel Reale. No direito internacional, nós também temos fontes, só que essas fontes são parecidas com essas que eu elenquei, mas têm características muito próprias. E na aula respectiva, eu vou falar uma por uma essas fontes, né, que são os tratados internacionais, né, não é lei, são os tratados internacionais. Os costumes, no caso, seriam os costumes internacionais. Existem princípios gerais do direito, tanto gerais quanto específicos do direito internacional. A jurisprudência internacional, ou seja, decisões proferidas por tribunais internacionais, como o TPI, como a Corte Internacional de Justiça. A doutrina, que são os aportes dados pelos principais pesquisadores do direito. Equidade, que é quando um juiz decide buscando a igualdade entre as partes. Atos unilaterais, quando estados, por decisão própria, sem negociar com ninguém, sem pedir autorização de ninguém, aplicam uma certa medida, seja normativa ou não, que repercute no direito internacional, na esfera internacional. É o que a gente chama de atos unilaterais. Decisões das organizações internacionais, como, por exemplo, quando a ONU baixa uma resolução. Isso é uma decisão de organização internacional, ela é uma norma do direito, uma norma internacional. E essas são as fontes do direito, né, do direito internacional. São 8 também. E elas guardam correlação com aquelas fontes, aquela lista de fontes que a gente vai ver aí na aula. Eu vou explicar melhor essa correlação que há. E também há as chamadas obrigações erga omnes e as normas jus cogens de direito internacional, assim como o soft law. Obrigações erga omnes são obrigações que todos os estados devem cumprir. Normas jus cogens são normas cuja aplicação não pode ser afastada pelos estados, como normas de direitos humanos. Os estados são obrigados a obedecer às normas de direitos humanos. Não podem, por exemplo, afastar num tratado internacional dizendo que determinado tratado, determinada relação não está sujeita às normas de direitos humanos, né? A Declaração Universal de Direitos Humanos não pode fazer isso. São inafastáveis. E soft law
são compromissos morais assumidos pelos estados, como, por exemplo, declarações entre presidentes, entre chefes de estado, ao final de uma cúpula, ao final de um encontro. Não chegam a configurar um tratado. Elas estão mais na esfera da moral do que na esfera do direito, mas orientam visam orientar a atuação futura dos estados. Então, é um compromisso de ordem moral. Para quem não conhece, esse é o juiz Antônio Cansado Trindade. Ele é o juiz brasileiro da Corte Internacional de Justiça, né? Então, a Corte Internacional de Justiça, a gente vai estudar em alguma aula aí, é um tribunal que resolve conflitos entre estados. É um tribunal da ONU, tá? É o braço jurídico da ONU para resolver conflitos entre estados. E um dos juízes é brasileiro, o professor Antônio Carlos Trindade. E não sei porquê, na verdade eu sei, mas enfim. Por certos motivos, ele é alvo de memes. E não estou falando de brasileiros, né? Memes em inglês, feitos por pessoas de outros países. Ele acabou virando meme. E aqui é um exemplo de um meme dele. Eu nem sempre dou uma opinião divergente, mas quando eu faço, ela é 3 vezes mais longa que a opinião da maioria. Então, quando ele faz um voto discordante, né, em que ele se contrapõe à decisão da maioria, geralmente ele faz um voto bem longo. Né? E geralmente os votos dissidentes são curtos, costumam ser curtos. Ele não, como diz o meme aí, ele faz um voto 3 vezes mais longo do que a opinião da maioria. Direito dos tratados. Aqui a gente vai estudar o fenômeno do tratado internacional. Então, tratado internacional é o documento, é o instrumento por meio do qual se formaliza uma norma jurídica criada entre 2 ou mais estados. E a gente vai ver como se dá o tratado internacional, né? Ele é negociado, ele é criado, depois ele é incorporado no ordenamento jurídico brasileiro, em regra, por meio de decreto. Se vocês forem atrás de tratados internacionais em vigor no Brasil, vocês vão ver que eles foram incorporados em regra por tratados, né? Às vezes por lei, enfim, tem outros mecanismos, mas em regra, um decreto incorpora o Tratado Internacional ao ordenamento jurídico brasileiro. Na perspectiva histórica, eu vou mostrar para vocês como surgiram os primeiros tratados, né? Vou fazer uma alegoria explicando que primeiro era uma negociação entre reis, entre chefes de Estado, depois entre embaixadores. Aí esse tratado tinha que ir, que era negociado por um embaixador, tinha que ir para aprovação do rei, isso é chamado de ratificação. Aí, a certa altura, no século XIX, surgiu o parlamento, e aí o Poder Legislativo quis dar a sua aprovação, que a gente chama de procedimento interno. Então, depois que o tratado é negociado e assinado, ele vai para o parlamento, para o procedimento interno. Depois dessa aprovação, é aí que vai para o chefe de Estado para dar a sua ratificação. Aí tem vários instrumentos, tem a Carta de Plenos Poderes, com o qual se dá poderes ao representante do Estado para negociar e assinar o tratado. Um tratado negociado e assinado, vou explicar para vocês que ainda não produz efeitos. Ele precisa entrar em vigor internacional, e depois de entrar em vigor internacional, não necessariamente ele é aplicável ainda já internamente no país. Ele precisa ser incorporado, ele precisa ser introduzido no ordenamento jurídico interno. No Brasil, por meio do decreto, como eu disse. E tudo isso é uma construção histórica, né? São milênios de construção da prática, né? Mais de 30 milênios, de 3 milênios, mais de 30 séculos, eu ia dizer, de prática de produção de tratados entre os estados. Então, é uma construção consuetudinária, essa. Aí eu vou mostrar para vocês a conceituação de tratado, características gerais do tratado internacional, a nomenclatura que se usa para se referir aos tratados, porque existe o tratado internacional como termo genérico, mas também existe como termo específico. Então, acordo solene, mas também existe estatuto, existe protocolo, o
protocolo, por exemplo, é um tratado acessório a outro. O protocolo de Las Leñas, de 1992, é um tratado complementar ao tratado de Assunção. O protocolo deixa eu pensar, de Palermo, de Ushuaia, enfim, são todos acessórios, tratados acessórios a outro tratado. Um tratado com a Santa Sé chamado de concordata. Uma convenção internacional, em regra, é um tratado multilateral. Então, existe uma terminologia, uma nomenclatura, usada para certos tipos de tratado. Estrutura característica, vou mostrar para vocês como que é um tratado. Tem o título, tem o preâmbulo, tem o corpo normativo, tem as assinaturas. A codificação dos tratados ou os tratados sobre tratados, as convenções de Viena. No caso, como eu disse, o direito internacional é originalmente uma construção consuetudinária. Costumes internacionais foram sendo criados ao longo do tempo. Mas, a partir do século XX, começaram a ser criados tratados sobre tratados. Tratados que dizem como tratados são feitos. Então, os dois principais são a Convenção de Viena de 1969 e a Convenção de Viena de 1986, mas também há a Convenção de Havana de 1929. Então, são tratados sobre tratados. Tratados que dizem como são feitos tratados, que entram no fenômeno que a gente chama de codificação do direito internacional. Então, codificação, ou seja, transformar normas costumeiras, normas consuetudinárias em normas escritas. Vamos estudar as condições de validade de um tratado internacional. Então, um tratado internacional, para ser válido, precisa cumprir certos requisitos, certas condições. Tem que ter objeto lícito possível. As partes devem ser partes... devem ser estados, devem ser organizações internacionais. A FIFA, por exemplo, não é um sujeito de direito internacional, por mais que pareça. Como que chama? O Greenpeace não é uma organização internacional, né? Por mais não é sujeito de direito internacional. Então não se firma um tratado com o Greenpeace, com a FIFA. Então não seria um tratado, porque não atende a uma condição de validade. As etapas de celebração, a gente vai ter uma aula dedicada só a esse tema. Uma aula inteira só a entender como se produz um tratado. A negociação, a assinatura, o procedimento interno, a ratificação, a promulgação e publicação, o depósito na ONU. São as 6 etapas de celebração de um tratado internacional. É um iter, né? Um caminho que todo tratado internacional precisa percorrer para se tornar válido. Então, são as etapas de celebração do tratado internacional. A classificação dos tratados internacionais. Os tratados internacionais podem ser bilaterais, e como o nome diz, tratados entre duas partes. Plurilaterais ou multilaterais. Multilaterais são tratados firmados por várias partes e têm uma forma específica de criação. Imagine, vamos contrastar o bilateral com o multilateral. O bilateral é entre duas partes. Como se celebra? Cada um envia representantes, eles se sentam em uma mesa, podem negociar mais, negociar menos, vão sair dali com um texto. Né? Negocia-se diretamente. E um tratado multilateral que envolva 120 países? Não tem mesa que comporte tanta gente. Se for um representante por estado, e normalmente não tem mesa que comporte tanta gente. Então é convocada uma conferência internacional, onde o tema vai ser debatido por meio de pronunciamento dos estados, por meio de grupos de trabalho, né? Então é uma maneira muito, muito diferente de se produzir um tratado multilateral. O tema vai ser debatido exaustivamente entre muitos representantes até se chegar a um texto, e tem toda um procedimental a ser seguido. E eu vou explicar isso para vocês. E o tratado plurilateral é basicamente um tratado
bilateral com mais de duas partes, tá? Para ser bem sintético. É um tratado, digamos, entre 5 estados, digamos o Mercosul, sabe? Aí dá para negociar e ter as mesmas características de tratado bilateral. O tratado plurilateral, além de ser negociado de uma maneira diferente, ele tem características próprias. Então, o tratado plurilateral se parece, né, com o tratado bilateral em sua estrutura. Tem várias outras classificações de tratados, tratados permanentes e tratados provisórios ou temporários, tratados, acordos executivos. Então, a gente vai ver essa classificação, né, dentro do que também é pertinente à prática jurídica. Se a gente for ficar na doutrina, não acaba esse tipo de estudo, né? A gente vai ver fazer uma análise limitada, para não perder muito tempo com isso. A reserva, que é um instituto que consiste em fazer uma interpretação unilateral a respeito de uma norma de um tratado internacional. Então, o tratado tem uma norma, mas um determinado país tem uma interpretação, ou quer aplicar uma interpretação particular àquela norma. Ele pode incluir uma reserva. Então, tratados internacionais, especialmente os multilaterais, em regra, são abertos às reservas, né? A menos que esteja no próprio texto do tratado que não serão aceitas reservas, né? Em regra, os tratados multilaterais permitem reservas. Por exemplo, vamos ilustrar o que é uma reserva. O Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, diz que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem o direito de fazer visitas periódicas aos estados, de visitá-los e produzir documentos, fazer estudos sobre a situação dos direitos humanos, de que resultará um relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre a situação dos direitos humanos naquele determinado país. O Pacto de São José da Costa Rica diz que a comissão tem esse direito, o direito a fazer visitas. O Brasil, quando da ratificação do Pacto de São José da Costa Rica, em 1992, incluiu uma reserva, dizendo que o Brasil não se opõe às visitas, porém se reserva o direito de autorizá-las previamente. É como se o Brasil dissesse assim: olha, comissão, você pode vir ao Brasil fazer suas visitas, mas antes bata na porta, para eu abrir a porta para você. É basicamente isso, não modifica o teor do dispositivo, mas dá uma interpretação específica a ele. É um exemplo de reserva, tá? E como essa, há muitas outras, e nos mais variados temas. E extinção, como se acaba, como se termina, se conclui um tratado internacional. Abrogação e denúncia são os dois mecanismos estritos de extinção de um tratado. A abrogação é quando o tratado se extingue pelas próprias regras. O seu objeto foi alcançado, seja porque as partes se retiraram do tratado e o tratado ficou sem pé, sem objeto, né? Não ficou executável. E denúncia é quando um Estado se retira unilateralmente de um tratado. Parece um termo muito forte, né? Porque é semelhante ao Instituto do Direito Penal, mas denúncia nada mais é do que a retirada unilateral de um Estado de um tratado internacional. Ele não pede licença. O Estado é soberano. Ele fala tchau e bênção. Tchau, obrigado, um abraço. Um abraço para quem fica. Isso é a denúncia, tá? Não tem nada de um teor mais forte, como o nome sugere. Não tem nada a ver com o Instituto do Direito Penal. É apenas a retirada unilateral. O país quer sair, ele é soberano para isso. Ele se retira do tratado. Aqui o meme, né, sobre a codificação dos tratados. Ei, cara, eu ouvi que você gosta de tratados. Então, nós fizemos um tratado sobre tratados. Assim, você poderá ler sobre tratados enquanto lê tratados. É isso aí.
4. Personalidade jurídica internacional. Aqui vamos estudar os sujeitos de direito internacional. Aqueles entes que podem atuar no plano internacional e, portanto, se são submetidos, são regrados pelas normas internacionais. A atuação deles se regra pelas normas internacionais. Por excelência, o sujeito de direito internacional é o Estado. Os Estados são sujeitos originários do direito internacional. Foi a partir do momento que os Estados passaram a ter relações entre si que surgem as normas de convívio, né? As normas que vão dizer as condições pelas quais os Estados manterão convívio entre si, seja uma relação comercial, seja uma relação em relação ao reconhecimento da natureza jurídica dos cidadãos do outro país. Enfim, sempre que há convívio entre Estados, existem regras. E com as primeiras regras entre Estados, surgidas no século XIII a.C., existe o direito internacional. Tá? O direito internacional surge a partir da relação dos Estados. Então, os Estados são, em regra, os sujeitos de direito internacional. A partir do século XX, começaram a ser reconhecidos outros entes, que são as organizações internacionais. Entes atípicos, né, que não são Estados, mas que atuam no plano internacional. Não que eles tivessem surgido só no século XIX. Há entidades que a gente classifica como organizações internacionais que existiam desde o século XIX. E que podiam já ser chamadas como organizações internacionais. Porém, a possibilidade de atuação no direito internacional, no plano internacional, né, regradas pelas normas internacionais, só se deu após a Segunda Guerra Mundial, especificamente com um marco, uma jurisprudência que é um caso decidido pela Corte Internacional de Justiça em 1949. Me fugiu o nome, peraí. Nossa, fugiu completamente o nome do caso, mas é um caso emblemático de direito internacional. Bernadotte, caso Bernadotte, quando foi morto o conde sueco Folke Bernadotte na Palestina, a ONU interpelou o Estado de Israel quanto à resolução do caso, indenização da família. Israel não reconheceu a personalidade jurídica da ONU. A ONU pediu um parecer consultivo à Corte Internacional de Justiça, que reconheceu a personalidade jurídica internacional da ONU. Então, esse caso emblemático, esse parecer consultivo da CIJ, é o marco a partir do qual se reconhece a personalidade jurídica das organizações internacionais. Tá? Vamos lá, turma, para vocês interagirem um pouco. Me deem exemplos de organizações internacionais que vocês conheçam. A OMS, professor? OMS, Organização Mundial da Saúde. Organização Internacional do Trabalho. OIT, Organização Internacional do Trabalho, fundada em 1919, antes da anterior à ONU, portanto. Quem mais, gente? Quais mais organizações vocês conhecem? A Unicef, professor? A Unicef, que é um fundo para a infância, Fundo das Nações Unidas para a Infância. O FMI é uma organização internacional? Podem responder no chat também. O FMI, Fundo Monetário Internacional, é uma organização internacional? Ninguém quer arriscar? Professor, eu não sei se foi falado, perdão, prestei atenção, mas aquela organização militar, OTAN? A OTAN é uma organização internacional, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Exato, é uma organização internacional. O FMI, que eu perguntava, é uma organização internacional. A Cruz Vermelha é uma organização internacional? Acho que sim. Quem falou? A Bruna? Isso, prof. Ok, fala, Ives. Não, eu tomei na dúvida, mas acho que é.
Qual mesmo? Cruz Vermelha. Cruz Vermelha, tá. Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, alguns classificam como organização internacional. Uma outra classificação coloca a Cruz Vermelha como outros, né, na classificação de outros sujeitos de direito internacional, porque ela tem peculiaridades que eu já vou explicar. Na classificação que a gente vai adotar, na classificação doutrinária, a Cruz Vermelha não é, tá, organização internacional. Ela é sujeito de direito internacional, mas não organização. E eu já vou explicar um pouco mais para vocês quando a gente chegar nas outras classificações. O Luiz colocou a Interpol. A Interpol é uma organização internacional. A Bianca, Banco Mundial, exato. Eu acho que eu já falei, né? Mas, enfim, vamos ver se vocês estavam atentos. A FIFA, a Fundação... Como que é a sigla? Eu esqueci agora. Fundação Internacional do Futebol. Se não me engano, é algo assim que significa em português. A FIFA é uma organização internacional? Não, a FIFA não é. Por que a FIFA não é uma organização internacional? O que difere a FIFA da OMS, por exemplo? O Abrão colocou não aí. O que difere a FIFA da OMS, Organização Mundial da Saúde? O que uma tem que a outra não tem? Por que a OMS é uma organização internacional e a FIFA não é uma organização internacional? A diferença, turma, são os sócios, os entes que lideram criação. No caso, a OMS foi criada por estados. Os estados criaram a OMS. A FIFA não foi criada por estados, ela foi criada por pessoas naturais, pessoas físicas. Os sócios da FIFA não são os estados. Deixa eu aproveitar e perguntar para quem conhece de esporte, né? Tipo Abraão, assim. Quem são os sócios da FIFA? Já disse para vocês que o Brasil não é sócio da FIFA. Então, quem é sócio da FIFA? Acho que Confederação de Futebol, não? Exato. As confederações de futebol. No caso, em regra, é uma por país, né? No Brasil é a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, que representa o futebol brasileiro. Na Argentina é a AFA, e assim por diante. E a FIFA permite que alguns países tenham mais de uma federação, como o Reino Unido. O Reino Unido tem 4 federações na FIFA. Alguém sabe quais são essas 4 federações? Dá para deduzir, gente. As aulas de ciência política podem ajudar. As 4 federações do Reino Unido são a Inglaterra, a Federação da Inglaterra, a Federação da Escócia, a Federação do País de Gales e a da Irlanda do Norte. Então, cada uma dessas regiões do Reino Unido tem uma representação própria na FIFA. Por isso tem a seleção da Inglaterra, a seleção da Escócia, né? A seleção do País de Gales, a seleção da Irlanda do Norte. Mas não existe uma seleção do Reino Unido. A FIFA permite isso. Mas, como vocês sabem, a Inglaterra e esses outros entes não são países, eles integram um país, são parte de um país chamado Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Então a FIFA não é um Estado, não é uma organização internacional, porque não são Estados que são seus sócios. São entes privados, as confederações de futebol. Já a OMS tem por sócios os Estados, essa é uma diferença sensível, tá? E que diz muito. E de maneira análoga, entidades como o COI, o Comitê Olímpico Internacional, também não é organização internacional, pelo mesmo motivo. A FIA, Federação Internacional de Automobilismo, que promove a Fórmula 1, também não é. O Greenpeace, por mais que ele tenha uma atuação importante e transnacional, segundo essa classificação, o Greenpeace não é uma organização internacional. Não é. Por quê? Porque o Greenpeace não é criado por estados, o Greenpeace foi criado por pessoas, tá? E sob essa perspectiva, a Cruz Vermelha também não seria uma organização internacional, porque a Cruz Vermelha Internacional não é criada por pessoas,
Perdão, não é criada por estados, ela foi criada por pessoas e entidades. Alguém sabe o que faz a Cruz Vermelha Internacional? Alguma ideia do que faz a Cruz Vermelha Internacional? Vocês já ouviram falar da Cruz Vermelha, né? Sim, professor. Já sim. A Cruz Vermelha foi uma entidade criada no século XIX para preservar a vida humana em tempos de guerra. O seu criador foi um comerciante suíço de Genebra chamado Henri Dunant. Henri Dunant, ele é muito, muito conhecido. Que foi atrás do rei Napoleão III, quando ele estava com as tropas no norte da Itália, num conflito. Eu estou tentando lembrar o nome. Mas, enfim, é uma localidade do norte da Itália. Como é que é? Uma lembrança de Solferino. É isso aí. Ele foi na cidade de Solferino, onde tinha acabado de acontecer uma batalha entre as tropas francesas e austríacas, e os dois exércitos bateram em retirada, e ele chegou lá e se deparou com um cenário de horror. Vários soldados mortos no campo de batalha, mas também vários soldados agonizantes, feridos no campo de batalha, abandonados pelos seus respectivos exércitos. E ele ficou horrorizado com essa visão. E ele, que não tinha nenhuma experiência de atendimento médico, ambulatorial, emergencial, enfim, enfermagem, ele improvisou ali um atendimento, convocando pessoas de vilas e aldeias próximas, né, para atender aqueles soldados feridos. Nada de muito especial, ele improvisou ali na hora um atendimento médico, né, ele não sabia nada disso, e com isso salvou várias vidas, né, fez amputações, fez tratamento e salvou várias vidas de soldados que tinham sido abandonados agonizantes no campo de batalha. E era esse o padrão à época, né? As batalhas, a guerra, até a Primeira Guerra Mundial, eram realizadas por meio de batalhas campais. Os exércitos se postavam um frente ao outro dentro de um campo e ali acontecia, né? E o exército vencedor é aquele que ficasse de pé ao final. Depois é que surge o conceito de guerra total na Primeira Guerra, em que o objetivo é destruir o inimigo, né? E não derrotar o exército inimigo. Tem que destruir as linhas de abastecimento, de logística, né? Para que aquele exército não permaneça de pé. E você destrói cidades, destrói fábricas, mata civis. Esse é o conceito de guerra total. Até o século XIX, as guerras eram limitadas. Se reduziam a isso. E os soldados feridos eram abandonados. O máximo que se fazia era o ato de misericórdia. O que é o ato de misericórdia? Fazer a eutanásia, né? Até essa época se usava baioneta, que é aquele rifle com uma espadinha na ponta. Então saía-se no campo de batalha com a baioneta, estocando-se a baioneta nos soldados feridos, para reduzir, né, abreviar seu sofrimento. Era só o que se fazia. E o que o Henri Dunant fez foi revolucionário. Ele deu tratamento médico a soldados feridos. Não se fazia isso. Aí ele escreveu um livro chamado... esqueci o nome, mas Uma Lembrança de Solferino. Esse livro, eu ia falar, viralizou, né? Ele se tornou best-seller em sua época. Foi bastante lido. Ele propunha a criação de uma entidade e ele acabou virando referência. E várias pessoas, entidades procuraram, e em 1963 foi criada a Cruz Vermelha, por pessoas e entidades. E depois, em 1964, na segunda Convenção de Genebra, estados que participaram estados, foi reconhecida a personalidade jurídica internacional da Cruz Vermelha. Deu-se proteção aos seus símbolos. Todas as pessoas, veículos e edifícios identificados com o símbolo da Cruz Vermelha, que é uma cruz vermelha sobre fundo branco, uma cruz em forma de mais, que é o negativo da bandeira da Suíça. Então, tudo que tiver identificado com esse símbolo tem proteção da Convenção de Genebra, né? E assim foi reconhecida a personalidade internacional da Cruz Vermelha, que não é uma organização internacional. A Cruz Vermelha não tem estados como sócios, como seus criadores.
Os estados reconheceram atribuições da Cruz Vermelha, mas não são seus sócios, até para manter a neutralidade da Cruz Vermelha. O que a Cruz Vermelha faz é atuar em campo de batalha durante um conflito. Médicos, assistencialistas, pessoas que trabalham na Cruz Vermelha, em regra, se arriscam em cenários de batalha, né? Então, a Cruz Vermelha entraria no outros sujeitos. Sujeitos atípicos ou sujeitos sui generis, também chamados. Atores sem personalidade jurídica são uma categoria que envolve alguns entes, até se usa esse termo, atores de empréstimo da teoria das relações internacionais. Nós não podemos chamá-los de entes, né? Porque nem sempre são entes. São grupos, são atores que não têm personalidade jurídica internacional, às vezes são combatidos, às vezes são chamados de grupos terroristas, mas que sob certas circunstâncias são convocados a atuar no plano internacional, têm a sua atuação reconhecida e adquirem personalidade jurídica internacional de modo ad hoc. Ad hoc, como vocês sabem, é para o ato, né? Atribui personalidade para aquele ente, para aquele grupo, para aquele ator, para um determinado ato e depois acaba. Um exemplo que talvez seja bastante eloquente para vocês é o das Farc, um grupo armado da Colômbia que durante décadas combateu o governo colombiano e que, em 2010, eu acho, em determinado momento da história recente, o governo colombiano resolveu parar de combatê-lo e chamar a mesa de negociação. Depois de décadas de combate frustrado e de guerra civil ter se recrudescido na Colômbia, o governo colombiano eleito para isso, o presidente foi eleito com essa plataforma, convocou as Farc para uma negociação, para assinar um tratado de paz. Mas como que as Farc vão assinar um tratado se não tem nem CPF, né? Não é sequer reconhecida como entidade? É nesse momento que se atribui a personalidade jurídica ad hoc. É só para isso, para negociar, assinar o tratado e acabou. E assim foi feito, né? Foram anos de negociação, em vários detalhes que eu vou falar mais em aula. Deu-se o tratado depois foi posto em... eu já até falei para vocês na aula de constitucional. O tratado foi posto, foi submetido a referendo, não foi aprovado, depois teve que ser refeito. O resultado é que o tratado se aprovou, a personalidade jurídica das Farc se encerrou e as Farc se converteram em um partido político na Colômbia. E como as Farc, existem outros, né, como a Frente Polisário no Saara Ocidental. Alguns autores colocam ainda os indivíduos e as empresas como sujeitos de direito internacional. Os indivíduos sob o aspecto passivo, que agora são sujeitos de norma internacional de direitos humanos, e empresas por conta da sua capacidade econômica, mas isso é um argumento muito frágil. Por isso, uma doutrina minoritária reconhece os indivíduos como sujeitos de direito internacional e uma doutrina ainda menor, uma corrente doutrinária ainda menor, reconhece as empresas. E a nação, que a gente estudou sobre nações em ciência política, a gente vai ver também a perspectiva do direito internacional sobre as nações, com relação entre Estado e nação, né? Para ser sintético, aquela ideia de que Coreia do Norte, os coreanos do Norte e os coreanos do Sul formam uma única nação, porém dividida em dois estados, que são a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Uma nação, dois estados. Assim seriam os coreanos sob essa perspectiva. A gente vai ver a correlação disso, né, o estudo disso sob a perspectiva do direito internacional. Nós não somos um país, nós somos um trabalho de arte também. Eu não me lembro se eu falei disso em ciência política. Alguém me refresca a memória? Alguém reconhece essa imagem? Sabe do que se trata? Ninguém se lembra?
Esse aí não seria o país, o menor país, que é uma plataforma em que tinha uma família que vivia lá, se não me engano? É isso aí, meus caros. É isso aí, é o chamado de Principado de Sealand. É exatamente. Ah, que a gente falou em micronações, Bianca, tem razão, teve seminário sobre isso. Verdade, tinha esquecido. Então é a polêmica, né, Marcelo? Se é o menor país do mundo mesmo, se é que é um país, é ou não é um país? Aquela problematização, tem território, um território diminuto, tem povo, tem soberania, atende uma finalidade. Então essa é uma questão que também a gente analisa sob a perspectiva do direito internacional. Tem um documentário na Netflix, que eu ainda não assisti, que fala de um caso bem parecido. Não sei que é lá da Ilha de Flores. Se não me engano, até alguém da turma que me recomendou. É um documentário que eu tô para assistir, sabe? Sabe que parece tão obrigatório de eu assistir que eu fico adiando de assistir? E é o tipo de coisa que eu tenho certeza que eu vou gostar, mas não sei por que eu fico adiando de assistir esse. Então fica a recomendação, né? Esse documentário da Ilha de Flores. Item 5 do nosso programa, o Estado no Direito Internacional. Então nós vamos retomar alguns tópicos que nós vimos em ciência política, os elementos constitutivos do Estado, território, povo, soberania e finalidade, é um ponto em comum entre as duas disciplinas. Eu não vou reanalisar tudo, porque a gente estudou bem lá, mas vou pegar algumas questões para a gente analisar aqui que importam no direito internacional. Questões como o reconhecimento de Estado, né? Estados sem reconhecimento, a formação originária de Estados e a formação derivada de Estados, que também é um tópico lá de ciência política, reconhecimento de Estado e de governo, Estados parcialmente reconhecidos, não reconhecidos e antes não soberanos. Esse é um tópico caro ao direito internacional. Aqui um paradoxo, né? O conceito de Estado é definido pela prática de Estado. Isso é uma crítica a uma decisão da Corte Internacional de Justiça, que decidiu que um Estado, para ser um Estado, tem que ter prática de Estado. É o que a gente chama de definição circular. Uma definição circular, que quando na definição embute-se o próprio conceito a ser definido. O que é uma arara? A arara é um tipo de arara que tem pena vermelha, azul e amarela. Isso é uma definição circular, né? E a Corte Internacional de Justiça emitiu essa definição circular. Estado é definido pela prática de Estado. Domínio público internacional, item 6. A gente viu, se não me engano, a gente viu algum deles também no direito, em ciência política. O mar, por exemplo. Mas aqui a gente vai estudar a Convenção de Montego Bay, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, que traz as regras sobre a exploração do mar, as zonas polares, o Polo Norte e a Antártida, as regras, os tratados que regem o uso dessas regiões, os rios internacionais. Não existe um grande tratado sobre rios internacionais. O que existe são tratados específicos para determinadas bacias hidrográficas. O primeiro tratado foi o tratado sobre o rio Danúbio na Europa, um rio que passa por 11 países. Então, esses países fizeram um tratado dizendo como se daria o aproveitamento do rio, porque foram surgindo várias questões. Imagina, o rio passa por 11 países. Então, os rios, os países mais a montante, ou seja, mais acima, liberavam lixo ou exploravam demais o rio, que tinha sua caudalosidade comprometida, mais a jusante, mais para baixo, né? Os países mais de baixo recebiam a poluição, ou então recebiam pouca água, ou água, enfim, água contaminada, eram feitas eclusas ou hidrelétricas que comprometiam o rio, então tudo isso vinha causando problema, tipo um dominó, né? De problemas entre esses países. Então eles em algum momento fizeram um tratado internacional estabelecendo regras sobre utilização do rio. E esse foi o primeiro.
Depois surgiram vários outros tratados, né, sempre específicos sobre os rios. E aqui, para nós, nos interessa o Tratado de Aproveitamento da Bacia do Rio Paraná, um tratado que envolve o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e a Bolívia, países que integram a bacia do Rio da Prata. Então, aqui é toda essa bacia hidrográfica do Rio da Prata e do Paraná em específico, está sujeita a esse tratado. Um exemplo é que a Itaipu, para ser construída entre Brasil e Argentina... esquece. A Itaipu, para ser construída entre Brasil e Paraguai, necessitou a aprovação da Argentina. Então, o Brasil e Paraguai pediram autorização da Argentina para construir a usina de Itaipu no Rio Paraná. Por quê? Por conta desse tratado. Esse tratado plurilateral de aproveitamento da bacia do Rio da Prata. O espaço aéreo. Então, existe o tratado da Convenção de Chicago, que trata do espaço aéreo. Como vocês sabem, o espaço aéreo pode integrar o território do Estado, né? Mas também existe espaço aéreo que está acima. Então, existe espaço aéreo extraestatal e espaço aéreo estatal. E o espaço extra-atmosférico, que engloba os corpos celestes, e tem disposições como apropriação de corpos celestes. Os estados não podem se apropriar de corpos celestes. Quando os Estados Unidos fincaram uma bandeira lá na expedição Apollo 9 na Lua, aquela bandeira não indicava a apropriação da Lua, porque esse tratado proibia. E os Estados Unidos são parte desse tratado. O tratado é de 1967. A chegada da expedição Apollo à Lua é de 1969. Então, quando os estadunidenses pousam lá na Lua, a atuação deles já está regrada por esse tratado internacional. E toda a exploração espacial é regrada por esse tratado, né? Especialmente porque as principais potências espaciais integram esse tratado. O Brasil também, né? O Brasil tem um programa incipiente de satélites e segue esse tratado. Então, os países mais relevantes são partes desse tratado em termos de exploração espacial. Então, a gente vai ver. É o que a gente chama de domínio público internacional. São espaços que podem ser estatais ou não estatais, né? Podem integrar ou não o Estado, mas que estão sob um regime jurídico internacional, são regras internacionais. Regras internacionais sobre a exploração desses espaços. Aqui um meme que fala sobre o direito do mar. Eu ouvi dizer que você pode fazer o que quiser em águas internacionais. Então eu enchi minha jacuzzi com água internacional. Não é fazer o que quiser, né? Em águas internacionais, são aquelas águas que não estão sob a jurisdição de nenhum Estado. Existem regras, né? Sobre exploração. E imagina se não tivesse se tratado. Eu perdi qual tratado você estava falando. Mas, enfim. O tratado na questão da Lua, que o senhor falou, da bandeira. Ah, sim. Eles poderiam reivindicar a posse da Lua, por exemplo, né? Se não houvesse esse tratado. Assim como essa questão na Antártida. Acabei não falando, mas os países que primeiro chegaram à Antártida mantêm reivindicações sobre o continente. Inclusive, há projeções de divisão da Antártida, como se fosse uma pizza. Então, países como o Reino Unido, a Argentina, o Chile, os Estados Unidos, a Noruega, a Rússia, a Austrália, reivindicam parcelas da Antártida, alegando que chegaram primeiro, né? Primeira chegada, como o Pedro Álvares Cabral, quando chegou ao Brasil. Portugal reivindicava o primeiro descobrimento para assegurar a posse do Brasil. Esses países reivindicam a posse da Antártida. Mesmo com a Convenção da Antártida, eles mantêm a sua reivindicação. A Convenção diz bem claramente: nada nessa Convenção anula a pretensão territorial desses países. Então, se não tivesse se tratado,
Ives, seria legítima, né, a reivindicação dos Estados Unidos de posse da Lua, por exemplo. Pois é, isso é a Né? grande crítica, né? Pois é, felizmente houve esse tratado antes. Regime jurídico da migração. Item 7 do nosso conteúdo programático. Vamos falar do regime jurídico de migração no Brasil. Deixa eu fazer a correção disso aí, se não esqueço. Regime jurídico da migração no Brasil. Antigamente era chamado de regime jurídico do estrangeiro, até a mudança da lei, né? Então veio uma lei em 2017, chamada de Lei de Imigração, que mudou tudo. Revogou o Estatuto do Estrangeiro, mudou todo o regulamento, a gente vai falar bastante sobre isso. Mudou a perspectiva legal. Então, para resumir o que houve, o Estatuto do Estrangeiro era uma lei conservadora com aplicação progressista. E a Lei de Imigração é uma lei bastante progressista que nós temos observado uma aplicação conservadora dela. Vejam só, vou explicar. O Estatuto do Estrangeiro via o estrangeiro como um ente periclitante, potencial bandido, né? Restringia o ingresso de estrangeiros, criava obstáculos para o estrangeiro ficar no Brasil, burocracias. Não era possível mudar o visto. O estrangeiro que viesse com visto de turista, por exemplo, não podia converter para visto permanente, visto temporário, né? Só em situações, havia só 2 situações de conversão de visto, muito particulares. Só que nos últimos anos vinha havendo uma aplicação progressista. Os juízes, a Polícia Federal, os operadores do direito vinham tendo uma aplicação menos estrita da lei e mais atinente aos direitos humanos. Aí, assim, enfim, a lei já estava defasada, precisava ser mudada e foi alterada. Aí, no governo Temer, veio a Lei de Imigração, que é uma lei bastante progressista, por mais que haja críticas aos vetos do Temer e tudo mais, é uma lei bastante progressista, que vê não é nem mais estrangeiro que se chama, o migrante visitante, como um sujeito dotado de direitos humanos e cuja permanência é desejável. Ou seja, há muitas facilidades, mais comparado ao regime anterior, para a permanência do estrangeiro no Brasil. A sua integração econômica, né? Algo bastante antenado com a realidade mais recente do país. No entanto, o que nós temos observado na aplicação dessa lei é uma aplicação conservadora. Nós observamos os juízes, na Polícia Federal e demais operadores do direito, uma tentativa de aplicação restrita ou restritiva dessa lei, restringindo direitos que ali estão. É bem curioso isso. E nessa legislação, a gente vai estudar questões como o ingresso e permanência de estrangeiros. Como os estrangeiros entram no Brasil e como eles podem ficar, as condições pelas quais eles podem ficar. Por exemplo, os documentos e o visto. Com que documentos um estrangeiro pode entrar no Brasil? A gente vai ver que tem o passaporte. Se for do Mercosul, pode ser o RG. Se for de tripulante de aeronave, tem uma carteira especial para tripulante de aeronave. Mesma coisa para tripulante de navio. Existe um documento chamado laissez-passer, que é concedido a quem não tem documento e é discricionário da autoridade migratória. Então, para entrar no Brasil, tem que ter um documento, né? O documento coringa é o passaporte. Se não for o passaporte, tem outros. E, além dele, existe o visto, que é uma autorização de ingresso e permanência. Cada pessoa, cada estrangeiro que entra no Brasil, entra com um visto específico. E são diferentes tipos de visto. O regime anterior era bem mais complexo, né? O atual foi simplificado. Então, toda pessoa, todo estrangeiro que entra no Brasil entra com um determinado visto. Visto de turista, visto temporário... Perdão, estou falando da nomenclatura anterior. Visto temporário de visita, visto temporário de estudo, visto temporário de tratamento de saúde, visto do residente fronteiriço, é uma novidade.
Estrangeiros que moram na fronteira do Brasil, em outro país que faz fronteira, na região de fronteira com o Brasil, têm direito ao visto de residente fronteiriço. E são vários vistos, né? São autorizações. E o visto diz a situação de ingresso e as condições de permanência. Quanto tempo a pessoa pode ficar, o que ela pode fazer, pode trabalhar, pode estudar, pode viajar, pode investir. O visto diz, né? O visto correspondente estabelece os direitos respectivos. O impedimento de ingresso, situações em que o estrangeiro é impedido de ingressar, como, por exemplo, quando tem uma lista, o nome em uma lista de restrições. Durante a Copa de 2014, os hooligans, vocês devem saber, são aqueles baderneiros, torcedores do Reino Unido, né, em inglês, tinham nome em lista de restrições. Eles não podiam entrar no Brasil para assistir a Copa. Tinha o nome em lista de restrição. Impedimento de ingresso, por exemplo, a pessoa está sujeita à extradição. Então, a lógica é, para que permitir o ingresso dela no país se depois ela vai ser extraditada? Ela vai ser presa, enviada a outro país para responder por um crime ou cumprir pena se já tiver sido condenada. Então, é uma causa de impedimento de ingresso. Entre várias outras. Aí nós vamos ver a retirada compulsória, que são a repatriação, a deportação e a expulsão. Repatriação é quando a pessoa retorna ao seu país. Por exemplo, alguém que foi liberada de uma situação de tráfico de pessoas, ela é repatriada. Deportação é quando as condições de permanência da pessoa se encerraram e ela não se retirou voluntariamente. Então, ela está sujeita à deportação. Por exemplo, entrou com visto temporário de visita, que é de 90 dias, não se retirou depois de fim do prazo, está aqui no Brasil trabalhando, ou pedindo moeda no semáforo, enfim. A pessoa está sujeita à deportação. A Polícia Federal vai prendê-la e enviá-la à força para o seu país. E expulsão, que mudou bastante o regime jurídico da expulsão, mas que hoje é basicamente quando o estrangeiro comete crime no Brasil, é julgado, condenado, cumpre pena e é expulso do país. Tá? Hoje é para isso que funciona a expulsão. Antigamente tinha outra conotação. Então a ideia é que o estrangeiro que cumpriu pena seja expulso do país para não mais voltar. E essa expulsão é limitada também. Ela tem um prazo temporal limitado, o que não havia na legislação anterior. Na cooperação jurídica internacional é quando o Brasil, junto com outro país, vai promover a retirada de um estrangeiro. Na retirada compulsória, que é o item anterior, o Brasil retira sozinho. Né? O Brasil age por si próprio para retirar o estrangeiro. Na cooperação jurídica internacional, existe um auxílio do Brasil, uma cooperação do Brasil com outro país para promover a retirada, né, da pessoa. Então, nós temos a extradição, que é quando a pessoa comete um crime, vamos dizer, no Brasil, né? E daí ela é extraditada para outro país, a pedido do outro país, para lá cumprir pena. Eu estou simplificando, mas é muito complexa a extradição, tem uma série de requisitos a serem atendidos, uma série de princípios a serem compreendidos. Mas, em síntese, extradição é isso. O indivíduo cometeu um crime em outro país e veio se refugiar no Brasil. Outro país envia um pedido, o Brasil prende e envia o indivíduo para aquele país para ele cumprir pena ou responder a processo penal. De maneira bem sintética, tá? Transferência de execução da pena. Por exemplo, um brasileiro cometeu um crime em outro país e antes de ser preso, fugiu para o Brasil. Pode haver transferência de execução da pena, se houver um acordo entre o Brasil e esse outro país. Aí o brasileiro vai cumprir pena aqui no Brasil pelo crime que cometeu lá fora. Transferência internacional da pessoa condenada. Por exemplo, o indivíduo cometeu crime no Brasil, é estrangeiro, cometeu crime no Brasil, foi julgado e condenado, está cumprindo pena, está no sistema prisional, e aí ele pede para cumprir pena no seu país, e isso pode ser feito. Daí é feita a transferência internacional da pessoa condenada. E vamos estudar também esses institutos, o refúgio, o asilo, o visto humanitário. Vamos estudar a proteção diplomática e as imunidades, né? Quem tem a proteção diplomática, o que acontece? Até que ponto vai essa proteção? Quem é imune à jurisdição do Estado nesse ponto? Equatorianos pedindo que exijam visto a cidadãos venezuelanos. Equatorianos pedindo
que nos tirem a necessidade de visto Schengen. Deixa eu explicar o meme. O bom disso é que o meme a gente tem que ter um pouco de compreensão, de conhecimento técnico para entender do que se está falando. Então, aqui é um meme que eu peguei de um amigo equatoriano, né? Então, quando se trata de cidadãos venezuelanos entrando no Equador, eles rosnam, eles mostram o dente. Não queremos venezuelanos. Agora, quando se trata de equatorianos irem para a Europa, que é o visto Schengen, aí eles fazem cara de bonzinho. Por que estão cobrando da gente, cobrando visto da gente, se a gente é tão bonzinho, né? Essa é a lógica. E o visto Schengen vale para diversos países da Europa. Você entra em um país e pode circular livremente pelo espaço dentre vários países, sem ter necessidade de visto em cada um deles. Você entra em um país, ali tem um controle migratório, depois você pode viajar tranquilamente para os outros países sem nenhum controle migratório. Conflitos internacionais. Aqui nós vamos falar de conflitos armados que não são a regra, tá? Conflitos armados são aqueles conflitos que envolvem guerra entre os países. Em geral, nós vamos focar a solução pacífica de controvérsias, porque os conflitos armados não são mais uma forma de resolução de conflitos. Não quer dizer que não exista, né, e que não sejam um recurso usado pelos países. Sim, não sejamos ingênuos. Mas não é mais, como já foi no passado, um recurso legítimo de solução de controvérsias. No passado, quando os estados tinham desacordos entre si, eles entravam em guerra, dentro daquela ideia de guerra limitada, uma batalha campal, né? Não a destruição do outro. E tinha razão quem vencesse a guerra. Essa forma de resolução de conflito, perdurou e se mostrou eficiente até a invenção do conceito de guerra total, como eu disse para vocês, com a Primeira Guerra Mundial. Aí se mostrou inviável, né, o uso de conflitos armados para a resolução de conflitos. E é a partir de então, e a partir do sistema ONU, que entram em voga as formas de solução pacífica de controvérsias. Quer dizer, toda controvérsia entre Estados deve ser resolvida de modo pacífico. E quais são os modos pacíficos? Nós temos os meios diplomáticos, os meios políticos, os meios jurisdicionais. Diplomáticos é quando a diplomacia dos estados resolve o conflito. Os países vão negociar, vão dialogar para chegar a uma solução. E existem subtipos, né? Negociações diretas, mediação, bons ofícios, inquérito internacional, sistema de consultas. A forma mais corriqueira é a negociação direta, né? 99,99% dos conflitos são resolvidos por negociação direta. Tem lá um desacordo sobre uma cláusula de um tratado de comércio entre dois países, eles resolvem pela negociação direta e acabou. O sistema de consultas é quando há consultas previamente agendadas, né? Como no Mercosul tem as conferências dos ministros da economia, de ministros das relações exteriores, dos presidentes, que é uma forma de negociação direta. Mediação é quando um terceiro vai propor uma solução para aquele problema. Qual é o outro? Nossa, fugiu o termo. Bons ofícios é quando um terceiro facilita o contato entre as partes, mas ele não propõe, não sugere, não julga, não profere sentença, né? Ele apenas ajuda, viabiliza o contato entre as partes. Tal como fizeram Cuba e Noruega na questão das Farc com o governo da Colômbia, na questão das Farc que eu mencionei há pouco. O governo da Colômbia e o governo de Cuba fizeram os bons ofícios, facilitaram a negociação. Não sugeriram, não intervieram, não promoveram nenhuma solução. Eles apenas ajudaram o contato. Meios políticos são usados para questões mais complexas, que não têm uma forma de resolução negociada ou jurisdicional.
Então, busca-se uma solução política para um conflito político. Os meios jurisdicionais é quando se envolve um tribunal internacional ou uma arbitragem internacional, alguém que vai julgar e proferir uma sentença. E nesse tópico, vou aproveitar para mostrar para vocês as questões territoriais do Brasil. O Brasil resolveu vários conflitos territoriais no passado de modo pacífico. Então, eu vou contar as principais questões para vocês. A questão do Acre, a questão do Acre, que foi com a Bolívia, a questão do Amapá, que foi com a França, a questão do Pirara, que foi com a Inglaterra, a questão das missões, que foi com a Argentina, a questão da Ilha de Trindade com a Inglaterra de novo. São todas questões territoriais resolvidas entre o fim do século XIX e o começo do século XX, sua maioria pelo Barão do Rio Branco, e que foram resolvidas, né, naquela época, e são casos interessantes a serem estudados. Então, eu vou dedicar uma aula a esse tema. Tema que me é caro. Une-se as Farc, sequestram. E, por fim, disciplinas afins ao direito internacional público, é muita coisa. Por isso, aí está exemplificado o conteúdo que a gente pode estudar aí. Na prática, eu costumo escolher um outro tema que interesse mais a turma, né, para tratar, dentre direito internacional dos direitos humanos, sistema global de direitos humanos, o direito internacional do meio ambiente, o direito humanitário, organizações internacionais, falar mais especificamente de algumas organizações, como a ONU, como a Corte Internacional de Justiça, né, como o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Não dá para falar de tudo, então a gente vê o que mais interessa a vocês e dá um foco, né, para encerrar a disciplina. E é isso com relação ao conteúdo programático. Vamos fingir que todos os direitos humanos são normas jus cogens. A disciplina é em 4 bimestres. Cada bimestre terá atividades valendo total de 3 pontos e uma prova valendo 7 pontos, um esquema com o qual vocês já estão acostumados. Nós fizemos isso em Direito Constitucional 1, em Ciência Política, né? não em Metodologia, mas vocês já sabem como funciona. Minhas provas costumam ter questões de concursos públicos, de exame de ordem, enfim. As aulas serão expositivas, enquanto a disciplina for remota, até o fim de dezembro, né, fim das aulas em dezembro, nós vamos ter aprendizagem síncrona e assíncrona. Eu prefiro as atividades síncronas, vocês sabem, né? Mas, e já é uma grande coincidência, na semana que vem eu vou deixar uma atividade assíncrona para vocês, tá? Uma situação excepcionalíssima, em que eu tenho um outro compromisso no mesmo horário, então eu vou deixar uma atividade assíncrona, excepcional, tá, gente? Não costuma acontecer. Então, semana que vem, atividade assíncrona para vocês fazerem. Os meus PowerPoints eu costumo deixar à disposição, vocês também já sabem disso, né? A disciplina pressupõe interação de vocês, então espero que vocês interajam tanto quanto hoje ou mais nas aulas para evitar o esquema EAD, que vocês sabem que não é vantajoso para ninguém, senão eu poderia deixar minhas aulas pré-gravadas. Nós não queremos isso. Então, para enriquecer a aula, para os dois lados, a interação com vocês é pressuposta. A chamada, eu costumo fazer chamada no fim da aula, vocês também sabem disso. Nessa disciplina, nós teremos leituras complementares, podem ser antes ou depois, ou durante a aula. Eu deixo um texto antes, para vocês virem para a aula já tendo lido, ou durante a aula eu dou um texto, por exemplo, um artigo de jornal sobre uma questão que tenha saído naquele dia, naquela semana. Tá? Vocês leem na hora, a gente comenta. Eu sempre vou postar os textos no Teams. Constituição impressa à mão, essa aqui não, essa aqui sobrou. E as atividades vão ser feitas, pelo menos enquanto as nossas aulas forem remotas, no Teams. Nas aulas presenciais, eu não sei se a gente vai conseguir usar o Teams ainda, né, para fazer atividade, todo mundo com celular. Isso a gente ainda vai ver. Aqui é a bibliografia básica. Quem quiser seguir a disciplina por qualquer dessas obras, será uma boa aquisição. Curso de Direito Internacional do Mazzoli,
curso de Direito Internacional Público do Celso Albuquerque Mello, e o que eu recomendo, o Direito Internacional Público do Francisco Rezé, que é uma obra clássica. Alguns consideram que já é datado, mas continua sendo usado em concursos públicos e ele é atemporal, no meu entender. E várias outras obras, como a do Alberto Amarão Júnior, a Derbal Meira Matos, do Wagner Menezes, Direito Internacional América Latina, e o meu livro, Direito Internacional Público, feito em parceria com o Ricardo Boff, que é esse livro aí, é um e-book que eu produzi, né? O Ricardo Boff complementou, ele fez as atividades, os exemplos. Vocês vão ver que o livro é bem ilustrado, né? Ele é cheio de atividades, dados complementares, né? Que é basicamente o que o Ricardo fez. O texto corrido do livro é meu. Então, eu vou disponibilizar o e-book para vocês. Então, no mínimo, eu espero que vocês acompanhem a disciplina pelo meu e-book. Minha sugestão é que vocês leiam antes da aula, né? Então, se a aula seguinte vai ser, sei lá, Introdução ao Direito Internacional, que é a aula daqui a 2 semanas, já leiam o capítulo referente. Esse texto, o texto do livro, eu produzi a partir das minhas aulas. Então, muitas passagens são ipsis literis o que eu falo aqui. Então, vocês conseguem acompanhar bem. Mais uma observação. O capítulo sobre regime jurídico da migração está defasado, tá? Isso foi uma infelicidade. Esse livro ficou pronto em abril de 2017. Depois de um tempão, muita revisão, né, trabalho e tal. O livro ficou pronto em abril de 2017. Em maio de 2017 veio a lei de imigração. Então, o meu livro ficou atualizado por pouco tempo. Então, a parte de direito que está como regime jurídico do estrangeiro, só se aproveita a parte teórica, né? A parte que faz referência à legislação já não é mais atualizada, infelizmente. Aqui o cronograma provisório das aulas. Ali a próxima aula eu vou colocar atividade, né? Esqueci de colocar. Mas tem aí o primeiro bimestre, a prova do primeiro bimestre já está marcada, dia 28 de janeiro. E as nossas aulas se encerram no dia 15 de julho. Daí depois tem algumas outras atividades. E essa é a programação da nossa disciplina. Alguma dúvida, turma? Não, prof. Ok. Muito bem, eu não vou fazer a chamada. Ok, Milena? Porque o Academos ainda não está disponível para mim. Então, eu vou usar o relatório de presença aqui do Teams, excepcionalmente. Mas vocês sabem que eu costumo fazer chamada, né? Então, só hoje eu não vou fazer. É isso então, turma. Encerramos aqui. Obrigado. Bom fim de semana. Semana que vem, atividade remota. Na semana seguinte, a gente continua vendo a Introdução ao Direito Internacional. Ok? Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Boa noite, senhor. professor. Boa noite, professor. Boa noite, prof. Boa Boa noite, gente. Boa noite.